Meus amigos, minhas amigas, uma boa noite para todos. Vamos então para mais um ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca houve tanta necessidade como agora de fazermos orações, porque nós sabemos que está havendo muita tribulação, não é? Com todos nós da face da terra, em virtude de acontecimentos cíclicos. Essa que é a grande verdade. O que está ocorrendo são acontecimentos cíclicos. Nada acontece por acaso. A impressão que dá é que nós estamos passando por uma turbulência, mas não tem nada errado. Está tudo certo. Mesmo que o nosso barco em alto mar esteja passando por uma grande turbulência, não podemos esquecer que o nosso Senhor Jesus Cristo está no leme. Deus sabe de todas essas coisas. Jesus está no leme e não vai deixar o nosso barco sossobrar em alto mar. Não vai. Não vai. Tudo que está acontecendo é para depois melhorar. Toda casa que a mulher resolve limpar, quando resolve deixar bonito, tira os móveis do lugar, o que não presta sai. É o que está acontecendo. O que está ocorrendo agora é a separação do joio do trigo. Então, vamos então para o ensinamento, que hoje virá através do livro do Zé Carlos de Lucas, que se chama Socorro e Solução. Então agora nós vamos ouvir umas palavras aqui do Dr. Bezerra de Menezes. Vamos ver o que ele nos diz. Ele nos diz assim: não se detenham, meus filhos, ante as pedras das dificuldades que surgem inevitavelmente no caminho de todos nós. Está vendo? O que o Dr. Bezerra de Menezes fala? Não se detenham. Não podemos parar, estacionar, se desesperar, blasfemar, gritar, ficar desesperançado. Não, ele fala, não se detenham, meus filhos, ante as pedras das dificuldades que surgem inevitavelmente, olha, surgem inevitavelmente, seria mais ou menos, eu vou usar a expressão mal necessário, né? Surgem inevitavelmente no caminho de todos nós. Olha como ele generaliza aqui, no caminho de todos nós. Vocês vejam que o Covid atingiu a todos. E essa escaramuça que está acontecendo lá na Rússia também atingiu a todos nós, porque nós vivemos num sistema globalizado. Então, se cai uma caixa de fósforo lá na China, afeta aqui. Afeta aqui. Se alguma coisa na parte econômica do Brasil vai mal, afeta lá, por causa da globalização. Então nós estamos passando por esse momento, que atinge a todos nós. Todo mundo foi atingido. Se não foi dessa forma, foi psicologicamente, porque nessa situação, onde está todo mundo tenso e preocupado, e com medo também, né? Que nos aconteça alguma coisa, isso gera uma energia. Essa energia que paira na atmosfera, a gente está mergulhado nela. A gente vai absorver essas energias. E essas energias são patológicas e mórbidas. Mas repetindo o que o Dr. Bezerra de Menezes falou, não se detenham, meus filhos, ante as pedras das dificuldades que surgem inevitavelmente no caminho de todos nós. São elas, ou seja, são as pedras, né, do caminho, são elas que nos mantêm na estrada do crescimento espiritual. As pedras do caminho são elas que nos proporcionam evolução espiritual, pessoal. Eu falei que é o mal necessário? Por quê? Porque a presença delas nos obriga a pensar em Jesus. Pois é. A orar com Jesus e a agir como Jesus nos pede. Olha a pedra do caminho, como é boa para nós. Deus jamais permitiria que a gente passasse pelas pedras do caminho se elas não nos proporcionassem um crescimento. Ele jamais colocaria a pedra no nosso caminho para nos judiar de nós. Que Deus seria esse?
Aí ele continua, sem as pedras da vida, o homem fatalmente se perderia na estrada livres de dificuldade. Contornemos as pedras do caminho com oração e trabalho pessoal. Tá vendo? E sigamos na direção de que Jesus nos aponta rumo à vitória que nos aguarda mais adiante. Então, se nós temos pedras no caminho e estamos nos sentindo incomodados com essas pedras no caminho, ele passou a sugestão aqui, doutor Bezerra de Menezes. Ele falou para a gente entrar em oração contínua, não pode ser eventual, contínua, e ter uma atividade no bem de forma também contínua. O que é atividade no bem de forma contínua? É nos envolvermos com os que estão sofrendo mais que a gente. Aí é que está. Enfim, diante dessas palavras, dessa sugestão do Dr. Bezerra de Menezes, o autor do livro vai dar uma explicação mais detalhada. Vamos aprender. Ele nos diz o seguinte: problemas estão no caminho de todos nós. Não há nessa vida quem atravesse sem enfrentar obstáculos. Não existe uma única pessoa nessa terra que não tem perdas. E não existe na face da terra uma única pessoa que não passe por aflições. Mas a maneira de encarar os problemas é que faz toda a diferença. Tá vendo? Faz diferença. Porque é importante salientar que o sofrimento ele é opcional. Ele é opcional. Então ele continua, um olhar espiritual sobre o assunto nos diria que as dificuldades são exercícios destinados ao nosso crescimento interior, pois através delas precisaremos ativar as aptidões necessárias à resolução da situação que nos aflige. Quem enxerga o problema como um problema e não como uma porta de acesso de seu desenvolvimento pessoal, provavelmente reagirá de maneira negativa perante o desafio evolutivo que lhe está sendo apresentado através da dificuldade com inegável chance de fracasso. Quem enxerga o problema como um problema e vivencia essa teoria, fatalmente ela está fadada ao fracasso. Aí ele dá um exemplo. Vamos imaginar que o problema venha numa caixa de presente, com um embrulho mal feito. Nossa primeira reação será imaginar que o presente seja tão feio quanto o embrulho e teremos receio até de abrir. No entanto, ao vencermos a impressão negativa que à primeira vista o embrulho nos causou, iremos pouco a pouco descobrindo o presente valioso que recebemos da vida. Tá vendo? Então nós não podemos enxergar o problema como algo catastrófico em nossa vida. Nós devemos enxergar o problema como uma bênção de Deus, para que através dessa bênção nós possamos, que é o sofrimento, nós possamos adquirir experiência. Aí continua, todo problema, perceberemos que algo de bom nasceu em nós, nos tornamos mais fortes, passamos a dar mais valor à vida, crescemos em experiência e nos habilitamos a desafios ainda maiores. Daí porque uma visão otimista da vida nos ajuda a enxergar que uma simples pedra pode se transformar na base de um grande edifício, estimulando-nos a termos atitudes que transformem essa visão em realidade. Com muita razão, Glenn Van Eriken, conceituado escritor, afirmou que o otimismo não é um estado mental romântico e idealista, que acredita que o futuro será automaticamente ideal. Em vez disso, o otimista aprende a agir de uma maneira que cria um futuro possessivo. Alguém já escreveu que o pessimista é aquele que cria dificuldades a partir das oportunidades, enquanto o otimista é aquele que cria oportunidades a partir das dificuldades. Será que temos sido criadores de dificuldades ou de oportunidades? Na travessia de qualquer problema, tenhamos uma postura mais otimista e consideremos o conselho espiritual do Dr. Bezerra de Menezes
quanto à utilização dos recursos da oração e do trabalho. Oração que nos liga a Deus. Trabalho que faz despertar a Deus que há dentro de nós. E criar uma vida melhor a partir do pior que nos tem ocorrido. Eu tenho certeza de que poderemos conseguir. Ficou aí a nossa reflexão. Essa sugestão que o Dr. Bezerra de Menezes nos passa. Então, que seja feita em nós a vontade de Deus e não a nós.